Hoje eu recebi aqui da produção o desafio do freestyle. O desafio esse de gravar vídeos também tem um agravante que é: vamos gravar sem script, sem ler. É o famoso, como diria Faustão, se vira nos 30. Quem sabe faz ao vivo, quando na verdade quem sabe gravar ao vivo. É isso. Vamos lá, solta a vinheta aí. Na semana passada, quem está acompanhando aqui os episódios deste canal, na semana passada, assisti o vídeo em que eu falo um pouco das diferenças do método psicanalítico oferecido pela psicanálise e o tipo de tratamento, então, que a psicanálise se propõe a fazer. Mas, se você não assistiu esse vídeo, você perdeu. E se você perdeu, é porque não está inscrito aqui nesse espaço. Então, eu vou te convidar a aproveitar aqui esses minutos iniciais para te convidar a se inscrever nesse canal, curtir se assim gostou, mas também ativar as notificações para não perder nenhum vídeo, que agora é semanal. Olha que fantástico, olha que novidade. Então, fica comigo, compartilha esse material, se você assim julgar interessante, relevante e importante, para os seus amigos, para sua família e para todo mundo que você acha que precisa de ajuda. Então, no episódio de hoje, pegando o gancho do que a gente falou na semana passada, se a psicanálise é esse método em que não trabalha com sugestão, com colocar algo novo numa tela em branco, não é esse método, não é essa teoria, não é esse jeito, não é a proposta da psicanálise. Ao contrário disso, é um caminho em que a gente tira arestas, a gente esculpe, a gente tira o excesso, a gente trabalha com o que já existe. Eu ouvi recentemente algo que me provocou reflexões, e é por isso que eu estou gravando esse vídeo agora, porque assim como essa conversa que eu tive me estimulou esclarecimentos, eu acho que faz sentido trazê-lo para cá também, porque assim outras pessoas podem se beneficiar dessa dúvida que pode ser comum. Um amigo meu, um intelectual teórico, um estudioso, então eu estou te dando essa introdução para você saber que não era alguém exatamente leigo sobre psicanálise, mas um amigo comentou que no meio em que ele trabalha, ele escuta de alguns médicos resistência sobre a psicanálise, que na psicanálise existem muitos charlatões e que é um método não recomendado por esses médicos e por uma medicina de um modo geral. Então, eu fiquei instigada, estimulada, reflexiva e eu trouxe essa pulga atrás da orelha para este vídeo aqui. Então, vamos lá. Vamos pensar na psicanálise em suas origens e no tempo social em que ela foi criada, pensada por Sigmund Freud antes de 1900. Então, para você que não sabe, Freud é um médico, foi um médico neurologista, e a psicanálise ela é importante para a sua época porque esse médico, percebendo que a medicina não respondia a alguns sintomas, principalmente nas mulheres daquela época, ele começou a perceber que a medicina, em alguns aspectos, em alguma medida, era insuficiente para responder aos sintomas que algumas mulheres produziam em seus corpos.
Então, vamos acompanhar ou imaginar a cena cultural socioeconômica da Viena de 1900. Então, as mulheres que eram consideradas, primeiro que mulher naquela época, esse tempo marcado por patriarcado, ser mulher já era difícil, já era quase viver à margem social, então mulher tinha pouca opinião, pouca ou nenhuma opinião, e toda mulher que era um pouco diferente daquele esperado socialmente à época era considerada, se não louca, quase louca. Então, muitas mulheres viviam à margem dessa sociedade e eram, sim, internadas no que nós chamamos dos hospícios mesmo. Então, casas ou lugares em que eram verdadeiros depósitos de pessoas sem cuidado mínimo de sobrevivência e, de fato, quem não era ficava um pouco louco. Então, algumas mulheres eram chamadas de histéricas porque também tinham em seus corpos sintomas que não poderiam ser, naquela época, explicados pela medicina. Então, Freud, neurologista, médico, nessa época de sua trajetória enquanto acadêmico, enquanto professor, começou a se ligar que algo estava acontecendo ali e que não era ou que não poderia ser categorizado, explicado pela medicina. O que aconteciam com essas mulheres e com seus corpos que apresentavam sintomas diferentes de contratura muscular, de dores, afetos que eram traduzidos em seus corpos e que não eram sintomas facilmente explicados pela medicina. Freud rompe e a psicanálise rompeu com a epistemologia de sua época justamente porque promove este novo jeito de enxergar essas doenças psíquicas e doenças do afeto de uma forma que a medicina ignorava na época. De certa forma, e é nesse sentido que a psicanálise é meio ou totalmente subversiva, no sentido de se afastar do que a medicina pregava. Então, vamos lembrar lá dos métodos que eu expliquei no vídeo passado. Enquanto um caminho é esse de sugestão, de um saber absoluto, de um médico que diz o que essa paciente tem, a psicanálise foi um caminho totalmente contrário, de oposto. A paciente fundante da psicanálise, inclusive, aquela que deu o pontapé inicial, não propriamente dito aos escritos da psicanálise, mas que foi considerado o paciente número 1 e de suma importância para a teoria. Inclusive, ela fala para o médico que está atendendo, né, que está olhando para esses sintomas, ela, em um determinado momento, ela fala para o médico: me deixe falar sobre aquilo que eu sinto, me deixe falar sobre os meus sintomas. É a mesma coisa que falar para esse médico da época, homem, numa sociedade de médicos, homens, e de um saber até então absoluto de uma medicina patologizante, por favor, corta aí, editor, por favor, aqui. Tem algumas palavras que a minha boca não acompanha, que o meu cérebro, a velocidade é diferente. Então, ajuda aí, editor, por favor. Mas essa medicina que patologiza o sintoma, a paciente fala: eu quero falar sobre aquilo que eu sinto. É a mesma coisa que falar para o médico: cala a boca, que quem sabe de mim sou eu. Então, olha a posição de humildade de Freud, de sair um pouco da cena, recuar um pouco, dar 3 passos para trás e recuar, inclusive, desse saber médico de sua época e falar: tá, eu vou ouvir o que essas mulheres e esses seus corpos têm a dizer. Então, eu acho fantástico esse nascimento que rompe, sim, com o esperado de um médico.
E é nesse sentido que eu acho até natural que a gente encontre hoje na medicina ainda essa mesma resistência. Então é por isso que eu fiquei tão instigada a gravar esse vídeo para dizer que eu respeito e eu entendo que deve ser difícil mesmo para o médico entender, primeiro, entender e, em segundo lugar, respeitar um trabalho que é tão diferente do que a medicina propõe. E eu, particularmente falando, pensando nas teorias que conheço, tanto a psicanálise, a psicologia, a psiquiatria, por exemplo, que são saberes que, ora, se confundem pelo esse público leigo, e por aquele que porventura esteja ouvindo esse vídeo, eu encontro mais proximidade da psicanálise com a psiquiatria do que alguns saberes da psicologia. E eu explico por quê. A psicanálise está bem entre o limite, é um caminho limítrofe entre aquilo que é psíquico e o que é somático, entre o que é afeto e aquilo que é corpo. Então, somático, soma, quer dizer corpo. Se a psicanálise, então, trata, escuta, lida com aquilo que é psicossomático, que está bem na fronteira entre o psíquico e o soma, talvez a psicanálise seja, assim, um bom contribuinte para o trabalho da psiquiatria. Mas aí é uma conversa para um outro vídeo. Eu deixo para você refletir, pensar, analisar, questionar. E se você tiver dúvida, aproveite esse espaço para deixar seu comentário, para a gente trocar ideia, para eu ter mais ideia para vídeo, para eu conseguir cada vez mais otimizar esse espaço para esclarecer aquilo que você tem dúvida de perguntar, que às vezes não tem a oportunidade ou o acesso que deveria ter para ter as suas dúvidas esclarecidas. Então, não deixe de comentar, vamos interagir. É esse o propósito desse espaço, desse canal, é sempre saberes, afetos e encontros com a psicanálise. Eu te vejo no próximo vídeo. Mais uma vez, eu vou aproveitar para te convidar para se inscrever, para estar sempre por aqui ligado nos próximos vídeos, nos próximos episódios, nas próximas conversas, nos meus próximos questionamentos, reflexões e beijo. Nos vemos até.